Aí ontem foi o dia da choradeira dos bolsominions, né? Foi o dia da choradeira dos bolsominions. Olha só, esperavam o tão esperado relatório da defesa, e aí o relatório da defesa, que eles achavam que a defesa já ia decretar um golpe, alguma coisa assim, a GLO e tal. O relatório da defesa, mesmo sem querer, querendo, como se diz, ou não querendo, o que é que destacou? Concluiu que não houve fraude nas eleições e que apenas tem algumas sugestões para as próximas eleições, para a segurança das urnas. Somente isso. Então, alguns bolsominions interpretaram isso como uma coisa absurda, que a defesa não fez o que eles queriam, né? Que era dar um golpe, né? E outros ainda radicais, insistentes, né? Interpretam do jeito que querem, né? De que não aceitam o resultado das eleições. E aí tem o seguinte, aí tem os bolsominions, né, aqui no TikTok, fazem suas lives, chorando, derramando rio de lágrimas, dizendo: eu não aceito esse resultado, eu não aceito Lula ser presidente da República, eu não aceito, não me apresente isso, blá, 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 blá. E aí o seguinte, e daí se você não aceita? Agora, porque você não aceita, então agora temos que derrubar, tem que ter golpe. Olha, em 2018, houve a eleição que deu vitória ao então presidente aí, o Bolsonaro. O que é que aconteceu? O que é que a esquerda fez? Chorou também. Mas não fez esses escândalos, essa idiotice. Agora vamos fechar isso, vamos fechar as rodovias, vamos acabar com tudo, não fez nada disso. Se aceitou o jogo democrático e a vida que segue. 4 anos depois, como chegou agora 2022, outra eleição, vencemos. E assim é a vida que segue. Então não é porque você não aceita a eleição do Lula que agora vai ter que derrubar, vai ter que ter um golpe. Isso se chama antidemocracia, isso se chama desrespeito ao Estado de Direito, né? Se você não aceita uma coisa concreta, que a maioria da população, a maioria dos eleitores, escolheu o Lula para presidir o Brasil, agora 2023, tá? A partir de 2023 até 2026, e escolheu Lula para ser presidente. Então é isso. Não tem outra coisa. Tá? Não adianta querer o impossível. Não adianta vir com atitudes autoritárias, vai ter golpe, isso, aquilo, né? Vocês não falam isso, né? Intervenção federal, a intervenção militar, a lei, a questão da lei e da ordem, os militares vão fazer isso. Olha, e sobre a questão dos militares? Os militares, as Forças Armadas, ela não devia nem estar se metendo nessa história de eleições, né? Porque não cabe às Forças Armadas se colocar acima dos outros poderes, acima das instituições, acima da lei e da ordem. Não cabe às Forças Armadas se meter em política, se meter nas eleições. Sugerir alguma coisa, isso aí até tudo bem. Mas as Forças Armadas, ela não tem a última palavra. Não é ela que determina o que vai ser, o que não vai ser. Olha só, o Tribunal de Contas da União já deixou claro que a eleição foi limpa, as urnas não foram fraudadas, tá? Reconheceu. A Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu. Várias outras instituições, inclusive os avaliadores internacionais, né, da eleição brasileira,
reconheceu. A maior parte dos representantes, os presidentes das diversas nações, inclusive o Biden, reconheceu. Então, aí só falta as Forças Armadas, assim, bom, se as Forças Armadas não aceitar, então é isso. É intervenção militar, isso, aquilo. Não tem nada a ver. Não cabe às Forças Armadas se meter em política. Não cabe às Forças Armadas, não cabe às Forças Armadas se achar no direito de tutelar a eleição. Ela poderia até apresentar alguma coisa fora, digamos assim, olha, aconteceu isso, aquilo. Mas não cabe às Forças Armadas se meter, de jeito nenhum. E por que acontece isso? Porque ainda nós temos um ranço autoritário, o ranço da ditadura, porque os torturadores, os militares torturadores, os que torturaram, não foram punidos. Então, e por isso que ainda hoje vocês radicais se acham no direito de dizer, não, as Forças Armadas quem tem a palavra final. Olha só, de repente, se fosse o contrário do que aconteceu com esse relatório, aí de repente as Forças Armadas, olha, houve fraude, isso, aquilo, agora nós vamos fazer isso. Não cabe nem a ela fazer isso. Mesmo que encontrasse alguma coisa errada, ia ter que judicializar, respeitando o Estado de Direito. Tá? Então não cabe, de forma alguma, às Forças Armadas se meter em política, as Forças Armadas não têm a última palavra sobre as eleições, nada disso. Vocês acham que tem, mas não tem. Ok? Essa é a verdade.